Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores e respeitadíssimo público. Quanta alegria e novidade em poder recepcioná-lo aqui. Bem-vindos, bem-vindas à Escola de Direito Social. Exatamente aqui você tem direito à informação online gratuitamente. Aqui são cursos direcionados aí ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. Quer você seja leigo, douto ou culto, estamos aí manifestando o nosso desejo, o nosso apoio para transmitir no ar. Ouça essa voz agora ensurdecer aí o seu cantinho. Vamos primeiramente te convido, levanta da poltrona folgado, se inscreva no canal, fortalecendo e edificando a casa sobre a aplicação da lei penal. Entretanto, senhor e senhoras, vamos uma análise, uma respectiva da lei penal e tempo ocorrendo quando se queira objetivar, verificar-se uma determinada lei que entrou em vigor, pode ou não retroagir ou ultraagir. Já a análise da aplicação da lei penal no espaço se dá quando se objetiva saber se cabe a aplicação da lei penal brasileira no caso concreto. Como, por exemplo, no caso de crime que ocorre no estrangeiro e que é praticado por um brasileiro ou contra um brasileiro ou praticado a bordo de uma embarcação ou aeronave brasileira. A aplicação da lei penal no tempo. Sobre o estudo da aplicação da lei penal no tempo, deve-se atentar primeiramente para o tempo do crime, o qual está disposto no artigo 4º do Código Penal Brasileiro. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Entretanto, vejamos o exemplo. Fabiano, na véspera de seus 18 anos, ou seja, com 17 anos e 11 meses e 29 dias, atirou em Marcelo com dolo de matar. No dia seguinte, Fabiano completa 18 anos de idade e 2 dias depois Marcelo vem a óbito. Diante desse exemplo, faz-se necessário observar o momento de conduta do agente. Assim sendo, no momento da conduta praticada por Fabiano, ele era considerado penalmente inimputável. Em consequência disso, Fabiano não responderá por crime, mas sim por ato infracional. Vejamos outro exemplo do crime permanente. Teodórico sequestrou Cássio. Teodório tinha 17 anos e alguns meses de idade quando levou Cássio para o cativeiro. Tendo mantido Cássio ainda em cativeiro, Teodorico completou 18 anos de idade e posteriormente a isso, Cássio foi libertado. Por se tratar de uma hipótese de crime permanente, Teodórico poderá responder pelo crime de sequestro. Haja visto que Cássio saiu do cativeiro. Teodórico já tinha 18 anos de idade. Isso ocorre porque nos casos de crimes permanentes, como por exemplo sequestro e cárcere privado, a conduta se protrai, ou seja, se prolonga no tempo. É como se a conduta tivesse sendo praticada a cada minuto. Assim, se o agente completa 18 anos de idade com a vítima em cativeiro, ele responderá penalmente pelo crime de sequestro ou cárcere privado. Ao estudar sobre a lei penal no tempo, é muito importante saber que a lei que está sendo analisada pode ser benéfica ou maléfica, pois se a lei for maléfica ao réu, ela não retroagirá os seus efeitos, ou seja, é irretroativa, e somente em casos excepcionais a lei maléfica poderá sim se projetar à frente. Atente-se, portanto, que a lei maléfica só pode ser contabilizada para condutas praticadas a partir da sua vigência. Recentemente, a 13.497, 2017,
transformou o crime previsto no artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, da 10.826 de 2003, em crime hediondo, ou seja, 13.497 de 2017 incluiu mais um crime de rol de crimes hediondos. Assim, em 2016, uma pessoa praticou o crime previsto no artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou seja, antes da Lei 13.497 de 2017 entrar em vigor, ela não poderá responder penalmente por esse crime como se fosse hediondo, haja visto que a referida lei maléfica e, portanto, não retroagirá. Diferentemente da lei maléfica, a lei beneficia, retroage, se projeta no tempo, alcançando inclusive os crimes praticados antes da data de sua vigência. É dotada de um elemento chamado de extraatividade, devido ao seu caráter de retroatividade e ultraatividade. Atenção, senhores, a ultraatividade da lei benéfica ocorre quando a lei pode ser aplicada na sentença, mesmo estando revogada. Por exemplo, imagine uma pessoa que tenha cometido crime de tráfico na época da lei de drogas, a 6.368 de 76, que previa pena de 3 a 12 anos. Essa pessoa responderá penalmente conforme a pena prevista na antiga lei. Primeiro, porque a nova lei de drogas, a 11.343 de 2006, prevê uma pena de 5 a 15 anos, ou seja, é maléfica ao réu e, portanto, não pode retroagir. E segundo que a antiga lei, 11.343, por possuir pena de 3 a 12 anos, é mais benéfica ao réu. Assim, ainda que esteja revogada, poderá ultraagir, ou seja, se projetar no tempo para ser aplicada na sentença. Vejamos, por exemplo, o que está disposto no fenômeno da lei maléfica da Constituição, em seu artigo 5º, no inciso 39, não há crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Também, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, inciso 40. Em contrapartida, a lei maléfica pode ultraagir excepcionalmente conforme o artigo 3º do Código Penal. Vejamos a lei excepcional ou temporária. No artigo 3º, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se o fato praticado durante a sua vigência. Entretanto, dispõe sobre as leis excepcionais e as leis temporárias, as quais são dotadas, portanto, da ultraatividade gravosa, o que significa dizer, por exemplo, se durante um lapso temporal uma determinada lei prever como crime a conduta de vender produtos acima do preço tabelado, em época de crise econômica, as pessoas que praticaram essa conduta no período de vigência da lei poderá ser denunciada, processada e condenada penalmente, inclusive a referida lei não estiver mais em vigor. Veja também o que estabelece o enunciado 771 do STF acerca da aplicação da lei penal mais gravosa nos casos de crime continuado e crime permanente. O enunciado do 711, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. A partir dessa leitura, imaginamos o crime de sequestro. Exemplo, a vítima está presa em cativeiro, ou seja, a conduta esta se prolonga no tempo. De repente, durante esse período em que a vítima está em cativeiro, é sancionada uma nova lei, aumentando a pena do crime de sequestro ou cárcere privado. Assim como a lei foi sancionada antes da cessação da permanência do crime de sequestro, o agente responderá penalmente conforme a previsão da nova lei. Dessa forma, vejamos o seguinte entendimento. Quando adentramos o que é pertinente no nosso assunto, licença, nos casos, por exemplo, em que exista mais de duas leis, como por exemplo a lei A, lei B e lei C, e cada uma delas trata de um assunto diferente, qual delas será aplicado no caso concreto?
aquela que for mais benéfica para o réu. Claro, é evidente que seja que a aplicação da lei penal no espaço. Assim, é importante estudar o tempo do crime para compreender a aplicação da lei penal no tempo. É muito importante estudar o lugar do crime para compreender a aplicação da lei penal no espaço. O lugar do crime está previsto no artigo 6º do Código Penal, ou qual adota a teoria mista ou teoria da ambiguidade. Ou seja, no artigo 6º, no lugar do crime, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, num todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Diferentemente da teoria da atividade, previsto no artigo 4º do Código Penal, que estabelece que o tempo do crime deve ser considerado no momento da conduta do agente. A teoria mista ou da ambiguidade estabelece um lugar do crime, tanto o lugar em que ocorreu a ação ou omissão da conduta, seja no todo ou em parte, quanto ao lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Exemplo: Sandro atirou em João, em território brasileiro. João cambaleando atravessou a fronteira e vem a óbito no Paraguai. Pergunta: qual é o lugar do crime? Brasil ou Paraguai? 2-0. Pois em relação ao lugar do crime é a teoria mista. Se o crime for praticado no Brasil, será aplicado a princípio da territorialidade, ou seja, será aplicada a lei brasileira ao crime que for cometido em território nacional, seja pela ação ou pelo resultado ter ocorrido no Brasil. Esse princípio está disposto no artigo 5º do Código Penal. Vejamos o que está previsto no artigo 5º. Sobre a territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus, a continuidade, a aplicação da lei penal. Um beijo no coração.